Em reação às notícias e ao avanço dos impactos do coronavírus em vários países do mundo, os investimentos estão derretendo. Bolsa de Valores fechou com queda de 7% no dia de ontem, fundos imobiliários medidos pelo IFIX caíram 1,5%, Bolsa Americana despencou, enfim, sangria geral. Neste cenário, talvez você esteja se perguntando: e agora? O que fazer com os meus investimentos? Eu sei muito bem o que é ficar bastante nervoso quando você vê o seu patrimônio se desvalorizar e os sites de notícias só trazem manchetes ruins e bem alarmantes. E eu sei tanto quanto pela minha experiência como investidor, que nos primeiros anos eu sofria muito com esse dia a dia do mercado, eu ficava muito tenso com os acontecimentos que impactavam nos meus investimentos. E eu sei também por conta de vários comentários que eu recebi ao longo do dia de ontem. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que fazer. Como seguir uma linha de raciocínio coerente para decidir se é hora de comprar, se é hora de vender ou se é hora de simplesmente esperar e manter os seus investimentos do jeito que eles estão. Isso tudo para que você tenha mais tranquilidade de como agir em momentos de pânico como os desta semana. E com isso, você vai ter muito mais clareza e segurança nas decisões a serem tomadas com o seu precioso dinheiro, fazendo ele crescer mais no longo prazo, que é o objetivo de todo mundo que está aqui comigo. E desde já, antes de entrar aqui no conteúdo, eu quero saber como você agiu. Você comprou mais ativos, vendeu o que você tinha, não fez nada? Comenta aqui abaixo que eu quero ver como é que a comunidade do Clube do Valor está reagindo a esses dias. Para quem não me conhece, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou um gestor profissional de investimentos e não, eu não entendo nada de medicina, eu não sou epidemiologista e aqui nesse vídeo eu quero falar sobre a perspectiva de investimentos e de comportamentos dos investidores, que modéstia à parte é o que eu entendo muito bem. Bom, então vamos aos fatos. Na quarta-feira de cinzas, tudo que é ativo de renda variável caiu. Alguns mais, outros menos, mas o fato é que todos os investidores que têm posições compradas em ativos de renda variável viram a sua carteira se desvalorizar ou parte dela, parte de renda variável, se desvalorizar. A minha carteira, por exemplo, caiu 5% somente ontem. Esses ativos caíram porque no curto prazo há um clima de temor. Temor de que a doença, o coronavírus, impacte bastante o PIB de vários países e, no limite, o PIB mundial. Isso até faz sentido no curto prazo, né? Você tem muitas cidades na China, você tem algumas cidades na Itália, enfim, algumas cidades paradas, em quarentena, as pessoas sem sair de casa, há uma queda no consumo, há uma queda em toda a atividade econômica que faz sim, traz sim, impactos no PIB deste primeiro trimestre de 2020. Até aí, ok, é uma retração de consumo que muito provavelmente depois vai acabar se configurando numa demanda reprimida. Mas o ponto é você, investidor. Como agir nisso? Então, se o PIB vai cair, se vai ter impacto no PIB, é hora de vender? É isso? Ou não, é hora de aproveitar as promoções e sair comprando tudo? É essa linha de raciocínio que eu vou desenvolver agora. Vamos começar olhando um pouco para a história recente do mercado. Na tabela que está agora na tela do computador, eu tenho aqui a data de 18 de maio de 2017. Um dia em que a bolsa caiu 8,79%. O que foi esse dia? Foi o dia conhecido como Joesley Day, o dia seguinte das delações premiadas dos irmãos, do Joesley Batista, na verdade, não dos irmãos Batista, e que acabou afetando muito o mercado brasileiro naquela época, porque a lógica era que assim o governo Temer não teria mais governabilidade para passar as reformas, e isso aí afetaria PIB, afetaria vários pontos. O que aconteceu? Esse dia caiu bastante, mas vejam nessa tabela que um dia depois ela subiu um pouco, um mês depois ela fechou no 0 a 0 e um ano depois já tinha uma alta de mais de 35,76%. E entre o Joesley Day e hoje, o Ibovespa já subiu quase 100%, 84,56% para ser mais específico. Até é legal lembrar aquele dia porque a gente já tinha nossa gestora de recursos. Para quem não sabe, o Clube do Valor é uma gestora patrimonial de carteiras administradas, mas na época a gente tinha poucos clientes. A gente não passava de 20 clientes. E a gente fez várias compras de ações naquele dia. Estava perto da época de fazer o rebalanceamento da carteira dos clientes. Enfim, a gente acabou comprando
bastante, especificamente no Joesley Day. Ok, mas daí você pode argumentar. Mas Ramiro, veja, naquele dia caiu, mas logo viu que o novo governo teria governabilidade, teve as eleições, e aí entrou Paulo Guedes como ministro da Economia e passaram algumas reformas, e por isso que a bolsa subiu tanto de lá para cá. Então eu te convido para a gente analisar juntos aqui outras grandes quedas da bolsa. A começar por esta tabela que mostra a quantidade de dias, de pregões, em que a Bolsa de Valores, o Ibovespa, o índice Ibovespa, caiu mais do que 7%. Estou pegando aqui dados desde janeiro de 96, então já tinha plano real, a moeda já era a mesma, não tinha hiperinflação, e dos 5.974 dias de pregão, em apenas 24, a queda foi superior a 7%, ou em 0,4% desses dias. E sabe aquela tabelinha que eu mostrei no Joesley Day? Eu também tenho para essas 24 diferentes situações. Você pode ver aí na ordem cronológica o que aconteceu no dia, né? Quanto caiu nesses 24 dias, em cada um desses 24 dias, o que rolou um dia depois, um mês depois, um ano depois e 10 anos depois. E aqui eu trago, né, a ideia de 10 anos para mostrar o que acontece no longo prazo. Então, podemos começar dando uma olhada nessas quedas aqui ao longo dos anos 90, no final dos anos 90, em 97 e 98 também. Você pode ver que há um fator totalmente aleatório sobre o que aconteceu um dia, um mês ou um ano depois. E a única coisa que tem em comum é que em 10 anos a bolsa recuperou bastante. E nessas quedas da década de 90, na pior das hipóteses, que é comparando entre 98 e 2008, né, no pior cenário, a bolsa subiu 354%. E aí a gente pode ir para outras quedas mais recentes, entre aspas, mas já no século XXI, e o padrão acaba, num primeiro momento, sendo parecido, mas não tão parecido assim para as grandes quedas do ano de 2008, que foi o ano em que estourou lá a bolha do subprime, teve uma grande crise mundial e que 10 anos depois, a recuperação não foi tão boa assim. E aqui, na pior das hipóteses, a bolsa subiu 61% em 10 anos, ou seja, mais ou menos empatou com a inflação desse período. Mas o ponto é, nunca depois de um dia com quedas muito grandes, sempre tem motivo, tá? Nos anos 90 era a crise dos tigres asiáticos, aqui em 2001 era o 11 de setembro, aí em 2008 era a crise do subprime, em 2017 era o Joesley Day, em 2011 era o flash crash, enfim, em nenhum cenário, 10 anos depois, a bolsa ficou no negativo. A bolsa sempre subiu. Pode ter até ali subido em linha com a inflação, mas ainda assim ela não destruiu o seu patrimônio. Então o ponto é, não tem correlação nenhuma entre esses dias de grande queda e o que acontece no futuro, seja um dia, um mês, um ano ou 10 anos depois. E a única correlação é que geralmente 10 anos depois sobe, porque no longo prazo a bolsa é feita por empresas que crescem, contratam, crescem resultados e acabam se valorizando. E além desse estudo que eu fiz, eu também vi alguns dados feitos por outros sites norte-americanos que também mostram, como que está na tela agora, o que acontece 6 meses e 12 meses depois de crises causadas por epidemias. Então, desde os anos 80 lá, com a epidemia do HIV, da AIDS, até mais recentemente epidemias do Zika vírus, do Ebola, etc. E sempre não tem correlação nenhuma com o que acontece com o índice S&P 500, que é o Ibovespa norte-americano, com a epidemia em si. E mesmo se a gente colocar em outra perspectiva, olhando o gráfico de variação da Bolsa de Valores norte-americanas, também dá para ver muito claramente que o impacto é nulo no longo prazo em relação aos preços. E era esse o ponto que eu queria chegar. Conclusão. A bolsa, no curto prazo, varia. É por isso que o nome é renda variável. E nem sempre varia para cima, varia para baixo também. Segunda conclusão, grandes quedas não são incomuns e não tem nenhum padrão claro sobre o que acontece depois. Até porque, no longo prazo, o que dita a variação do preço das ações ou dos imóveis por trás dos fundos imobiliários é a diferença entre o resultado, o lucro gerado, o fluxo de caixa gerado por esses ativos e a expectativa do mercado. Então, quanto mais fluxo de caixa esses ativos gerarem, mais o preço vai tender ao seu valor justo.
Como diria Benjamin Graham, o mercado no curto prazo é uma urna de sentimentos, mas no longo prazo ele é uma balança em que os preços tendem ao equilíbrio. Isso aqui é uma tradução livre, tá? Ele não falou bem assim. E agora talvez você esteja pensando, tá bom, então é para comprar mais. E a minha resposta é depende. E depende por causa do seu cenário, da sua situação atual. Então, vamos pegar o cenário 1, o investidor tranquilo, o investidor com selo Clube do Valor de Tranquilidade Financeira. Esse investidor, ele tem um plano financeiro muito claro, definiu quais são seus objetivos financeiros, o prazo para a conquista deles e criou uma alocação de ativos ideal para o longo prazo. Por exemplo, uma alocação de ativo como essa que está na tela agora. 50% renda fixa pós-fixada e 50% renda variável, dividindo entre ações Brasil e Estados Unidos. Então, suponhamos que a carteira desse investidor estivesse bonitinha assim. Daí veio o Corona Day, derrubou tudo e a carteira do investidor caiu 3,25%, ficando com uma nova alocação de ativos com um peso maior em renda fixa pós-fixada e menor nas classes de renda variável. Aí sim, esse investidor, no novo aporte dele, se ele faz aportes mensais, porque o investidor tranquilo costuma fazer aportes mensais, vai pegar o seu dinheirinho e vai comprar ações norte-americanas e ações brasileiras para buscar de volta a carteira para alocação ideal de ativos. Então, nesse cenário 1, o investidor que for fazer aportes, sim, vai aproveitar para fazer boas compras. E aí temos o cenário 2, que é o investidor despreparado. O investidor que daqui a pouco colocou um dinheiro em renda variável que ele precisa no curto prazo, ou que ele não estudou direito antes de começar a investir e está caindo os cabelos nesses dias. Esse investidor tem que aproveitar muito uma crise assim para reavaliar o seu perfil ou a sua tolerância ao risco. Porque quando a bolsa sobe, quando está oba-oba, renda fixa rendendo pouco, renda variável rendendo muito, todo mundo vira investidor agressivozão, né? Porque eu sou agressivo aqui e eu coloco bastante dinheiro em renda variável, porque eu sou um arrojado e tal. Mas daí quando o mercado dá um soluço, uma quedinha, que não é nada, tá? 7% não é nada perto do que vai ser a próxima crise. E sim, a próxima crise pode ser causada pelo coronavírus e pode não ser, ninguém sabe o futuro. Então, esse cara tem que reavaliar agora, imediatamente, o seu perfil de risco e se entender que errou, que concentrou em renda variável, que usou dinheiro que não podia usar em renda variável, aí ele pode repensar a sua alocação ideal, reduzir a renda variável com uma condição muito grande, que é não voltar a comprar mais quando a bolsa voltar a subir. Porque sim, ela também vai voltar a subir no futuro. A gente só não tem certeza do quando. Até porque o ciclo de destruição de valor, de destruição de dinheiro, é fazer isso, né? Compra lá a bolsa a 118 mil pontos, vende a 105, compra a 120, vende a 100 e tá sempre perdendo dinheiro. Tu compra na alta e vende na baixa, que é diferente do que faz o investidor tranquilo, que tem uma alocação de ativos clara, guiando o seu processo de tomada de decisão. Se você quiser saber mais sobre a estratégia de alocação de ativos, vou deixar aqui um link com um e-book que você pode fazer o download de forma gratuita. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, amigas, parentes e todo mundo que você conhece que gosta de investimentos e que está bem nervoso com essa situação. Tamo junto? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Epidemiologista, não é epidemologista. Epidemiologista. É a palavra certa. Que raio é isso? É o que eu não sou.